Patrícia, da página do Instagram Descubra a Língua e do blog Descubra a Língua. Bom, hoje eu vim falar sobre um assunto que eu pedi ajuda dos meus seguidores e dos meus alunos para ampliar um pouquinho mais, que são as crenças que a gente tem na educação. Esse é um assunto, assim, as crenças limitantes é um assunto que eu acho que está bastante bem recorrente, assim, na nossa realidade, né? Agora as pessoas estão questionando bastante suas crenças, algumas pessoas, outras não sei, mas, assim, tem muita gente falando sobre isso. E em vários aspectos, né? No relacionamento, padrão de vida, espiritualidade, enfim. E isso também, né, como a gente tem uma vida só, isso também pode ser aplicado à educação, né? As nossas crenças em relação à educação. Bom, primeiro de tudo, né, eu vou trazer as frases que as pessoas com as quais eu conversei sobre isso, me trouxeram quando eu perguntei sobre quais crenças eles acham que atrapalham a educação ou a aprendizagem. Então vamos lá. Ó, não sou bom o bastante para fazer isso. Sou muito velho para isso. Levará muito tempo. Eu tenho medo de tentar. Eu não posso. Eu tenho vergonha. Eu vou errar. Separar as pessoas de exatas, humanas e biológicas, como se a gente estivesse numa caixinha e tal, né? Não há necessidade de aprender outro idioma. Não vou conseguir. Não vou usar para nada. Você se identifica com alguma dessas crenças? Assim, você ouve isso bastante, ou você se ouve repetindo essas crenças? Essas frases para você? Talvez isso seja uma crença limitante que você tenha, né? Provavelmente seja. O que eu sei de crenças limitantes, né? Eu acho que tem pessoas que têm um trabalho totalmente focado nisso, né? Em várias áreas, tanto na psicologia, quanto, por exemplo, se você for ver técnicas de Theta Healing, vários profissionais que se focam exatamente nisso. Mas eu acho que, assim, qualquer professor, qualquer educador, ele tem obrigação de falar sobre isso. Tem obrigação de falar, porque às vezes essa crença é o que está atrapalhando o desenvolvimento do aluno, né? É por isso que eu vou falar, sim, e eu tô cansada de ver as pessoas não acreditarem nelas mesmas, né? Isso é uma coisa que me dói muito, então eu acho que eu tenho que falar, né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês: parem de acreditar nas mentiras que as pessoas te contam. Parem. Agora, questione tudo que você puder questionar que tá te fazendo mal, né? Porque às vezes a gente cria uma verdade pra gente que está atrapalhando a nossa vida de uma forma, às vezes até inconsciente, na maioria das vezes é inconsciente, né? Então eu posso falar pra vocês, por exemplo, o primeiro vídeo, depois que eu fiquei muito tempo sem postar, que eu postei sobre como perder a vergonha ao falar inglês, tá? Vou colocar o linkzinho aqui se você quiser ver. Durante muito tempo eu acreditei que eu não poderia falar inglês porque eu me achava tímida demais para falar e achava que eu não ia conseguir me comunicar. E aí, analisando, eu percebi que isso era uma crença, porque eu era uma pessoa mais introspectiva, eu era uma criança mais introspectiva e tal, e as pessoas falavam pra mim, você é tímida, tal, né, você não fala muito, e eu fui internalizando isso, né, ou então eu relacionar com situações em que eu me expus e aí eu fui reprimida de alguma forma, então eu internalizei isso virou uma crença, e durante muito tempo eu não consegui me comunicar em outra língua por causa disso, essa crença que eu tinha. E eu só consegui desenvolver mesmo quando eu percebi que eu tinha essa crença e que eu poderia fazer diferente.
Bom, então, vamos lá. Existem essas crenças, né, que você ouve desde pequenininho. Ai, já ouvi muito isso, né? Ah, o fulano fala inglês porque morou fora. Ou, é, estuda desde criança. Ah, depois dos 30, olha gente, que absurdo isso. Depois dos 30, você não tem a mesma capacidade de aprender. Absurdo isso. Tem nada a ver. Eu tenho aluno com mais de 60 anos que aprende super bem, que desenvolve super bem. E são essas besteirinhas aí que a gente ouve, né, que a gente acredita, nananã, blá blá blá. E às vezes a pessoa, quem tá reproduzindo isso, às vezes é um reflexo do sentimento dela. Do sentimento de que ela não pode, ela passa isso como se fosse verdade. Então é por isso que a gente tem que estar muito atento, porque às vezes isso não é verdade, é simplesmente um reflexo do que ela sente. Se for uma pessoa, se for a questão de uma empresa, aí você tem que questionar mais ainda, porque o que faz essa empresa de repente querer que eu pense desse jeito? É para comprar um produto dela? É para comprar um serviço dela? Qual o interesse por trás disso, né? E é por isso que a gente tem que questionar muito, né? Será que tem um sistema todo por trás querendo que a gente acredite nessas crenças por algum motivo? Né? E aí, eu acho que não tem nada errado a gente ter crenças, contanto que essas crenças sejam positivas para nós. Então eu acho que a questão é você estar acreditando em coisas que são positivas para você, que vão fazer bem para você, que estão relacionadas à sua verdade. E aí, como é que a gente descobre a nossa verdade? Se autoconhecendo. Você vai ter que se autoconhecer, né? Seja pela essa vontade de aprender, de se desenvolver, de crescer, seja por tentar ser uma pessoa melhor, seja por tentar prestar um serviço melhor, seja por tentar trabalhar melhor, tentar ter relações mais saudáveis, né? Então, esse assunto é autoconhecimento, em algum momento na sua vida você vai ter que esbarrar nele, né? E com a educação não é diferente, né? A gente tem essa mania de, a gente vai lá pro médico, aí o médico analisa a gente, e aí ele vê qual o nosso problema específico e ele passa o remedinho pra gente. A gente vai numa psicóloga, a gente fala o nosso problema, aí ela vai tratar a gente de acordo com o problema que a gente tem. A gente vai na cabeleireira, a gente fala o corte de cabelo que a gente quer pra gente, que a gente acha que tem a ver com a gente, e ela vai fazer o corte de cabelo mais adequado pra gente. Mas a gente não faz isso na educação. Se a gente é diferente em todos os aspectos da nossa vida, se a gente tem as nossas particularidades, por que isso não iria acontecer na educação? No jeito que a gente absorve as informações, no jeito que a gente desenvolve melhor. Por quê? Então, na educação, sim, cada um tem sua particularidade também, né? E aí que vai a questão, aí que esbarra a questão das crenças, né? Porque a crença, ela, além de tudo, ela é como se fosse um muro pro seu autoconhecimento, porque você não dá nem chance de ver o que é melhor para você, né? A crença, ela já vai assim, por exemplo, eu me acho velha para aprender espanhol. Eu sou velha para aprender espanhol. Eu nem vou me dar o trabalho de ver qual vai ser a melhor maneira de eu aprender espanhol se eu quiser aprender. Então, assim, ela te cega, né? A crença, ela te cega nesse aspecto que é muito ruim. E qual a relação disso com os estilos de aprendizagem? O estilo de aprendizagem, ele vai ser uma ferramenta para você se conhecer melhor. Né, o questionário que eu aplico, por exemplo, com os meus alunos, ele é uma ferramenta para você entender melhor como você adquire melhor as informações, você aplicar isso no seu dia a dia de uma forma mais eficiente, para os seus estudos serem mais eficientes. E eu também, como professora, consegui entender
qual vai ser a melhor maneira de eu te guiar nesse caminho de aprendizagem? Né? Agora, se eu viesse, por exemplo, como professora com uma crença, você só vai aprender, por exemplo, eu como professora, você só vai aprender se você pegar essa lista e decorar essa lista. Para algumas pessoas funciona. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que eu, com memória, eu me dou super bem para memorizar as coisas. Com outras, não. Com outras pessoas não vai funcionar. Então aí que tá a questão do autoconhecimento, de você saber o seu estilo de aprendizagem e como as crenças podem ser sim um empecilho para você desenvolver, tá bom? Ó, eu vou, por exemplo, vou te dar para você entender mais essa questão de crenças. E vamos imaginar uma família, uma criança que nasce numa comunidade que mora num vale, né? Eles têm lá eles conseguem se auto... É uma comunidade sustentável, né? Tem a comida, tem um lugar para tomar banho, tem um lugar para se divertir, eles conseguem fazer tudo naquele lugar, naquele ambiente. E aí tem uma criança que nasce lá e desde pequenininha ela ouve que depois da montanha tem uma floresta e se você cair nessa floresta você vai morrer. Vai acontecer uma coisa muito ruim com você. Aí ela cresce com essa crença, achando que depois da montanha não existe nada, só existe morte, só existe coisa ruim. Pode ser que um dia ela venha um insight, ou venha alguma coisa de fora, que uma luz, e fale pra ela, olha, vai lá depois da montanha que você vai ver a melhor paisagem da sua vida, um pôr do sol maravilhoso. E aí ela tem a coragem dela para subir a montanha, para ver a montanha. Mas te garanto que durante muito tempo ela vai viver acreditando que não existe nada além da montanha. Então isso é uma crença. E aí eu quero que você faça o seguinte exercício. Pensa comigo um pouquinho. Qual no momento é a montanha que está atrapalhando sua vida? Pensa nisso um pouquinho. Tem alguma montanha aí que tá te impedindo de ver um pôr do sol maravilhoso? Bom, é isso no vídeo de hoje. Meu coração tá pedindo pra falar isso e é por isso que eu falei. Se vocês quiserem, se estiverem interessados em aulas online com a Teacher, que vai aplicar um questionário de estilo de aprendizagem para vocês, eu estou por aqui. Entre em contato pelo Instagram, o Descubra a Língua, ou pelo e-mail descubralingua@gmail.com, tá bom? Bons estudos para você e até a próxima. Beijos!